Olá, está no ar o TV Participação, o programa dos Conselhos Municipais, que traz para você cidadania, cultura, informação e conhecimento. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista com a secretária de Educação e presidente do Conselho Municipal de Educação, a professora Mônica Vieira Freitas, que vai falar sobre a Conferência Municipal de Educação, que será realizada neste sábado no Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis. E também vai ficar por dentro do que foi discutido nas reuniões dos conselhos municipais que foram realizadas nesta semana. O TV Participação está recheado de informações feitas especialmente para você. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já! Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Você nunca vai saber de que lado o mosquito da dengue vai estar. Por isso, todos, sem exceção, devem combater a doença. Cuide do seu quintal, mantenha terrenos baldios limpos. Evite todo e qualquer acúmulo de água parada. A dengue pode matar. Elimine os focos do mosquito. E hoje o TV Participação saiu do estúdio e veio até o gabinete da secretária de Educação, a professora Mônica Vieira Freitas, que também é a presidente do Conselho Municipal de Educação. E nós vamos conversar com ela a respeito da Conferência Municipal de Educação, que será realizada neste sábado, a partir das 8 da manhã, na Universidade Católica de Petrópolis. Não é isso, professora? Exatamente. Nós vamos estar realizando a nossa 3ª Conferência Municipal de Educação. Nesse momento vai ser realizado no Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis, na rua Benjamin Constant. E mobilizamos toda a sociedade petropolitana, todos os educadores e profissionais envolvidos com a educação do município, para a gente discutir as políticas públicas voltadas para a educação, né? Isso é muito importante, por entender a educação como a base de toda a nossa sociedade, da formação da cidadania. E eu acho que a educação ela tem que sempre estar no foco, sendo discutida, sendo planejada com muita propriedade. E qual é o tema dessa conferência, professora? Bom, a Conferência Municipal de Educação, ela vai abordar alguns eixos principais, né? Então, nós vamos tratar aqui de eixos temáticos que serão eixos que serão enfocados e apresentados como eixos norteadores para a Conferência Nacional de Educação, né?
Então, nós vamos tratar aqui sobre o Plano Nacional da Educação e o Sistema Nacional de Educação, a organização e a regularização, né? A regulação desse plano. Vamos tratar no eixo 2 da educação e diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos. No eixo 3, vamos trabalhar a educação, o trabalho e o desenvolvimento sustentável, cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente. No eixo 4, qualidade da educação, democratização do acesso, permanência, avaliação e condições de participação e aprendizagem. No eixo 5, gestão democrática, participação popular e controle social. No eixo 6, valorização dos profissionais da educação, formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. E no eixo 7, financiamento da educação, gestão, transparência e controle social dos recursos. Quer dizer, trabalha de uma forma muito ampla todo o processo de educação no município e na nossa estrutura da educação no município. Na conferência também, nós vamos eleger, né, os membros da próxima gestão do novo Conselho Municipal de Educação, que vai ter aí o seu mandato pelos próximos 2 anos. E o pessoal de casa que tiver interesse em participar da conferência, a conferência é aberta à população? A conferência já houve uma divulgação durante o período de uma semana, ele foi publicado no Diário Oficial do Município, saiu publicado nos jornais das cidades, nos principais jornais da cidade, e as inscrições estiveram abertas nas unidades escolares da rede municipal, também os conselheiros dos conselhos municipais de educação, todas as universidades estiveram envolvidas, porque elas têm assento no Conselho Municipal, e todas as pessoas, a sociedade que trabalha justamente nessa área da educação do município, pode e deve contemplar com a sua presença e com a sua participação. E esse processo de inscrição aconteceu durante toda essa semana passada, né? E agora nós já estamos com essas inscrições fechadas, mas ainda amanhã estaremos ainda escrevendo os interessados que comparecerem para que queiram participar desse momento. A gente não pode fechar a porta, nós estamos no governo Rubens Bom Tempo, um governo que valoriza uma gestão democrática, valoriza de uma forma muito intensa a realização dos conselhos, e o Conselho Municipal de Educação tem uma característica muito importante, como os demais conselhos do município, ele é deliberativo. Hoje eu sou presidente do conselho como secretária de educação, mas agora vamos eleger o próximo presidente do conselho, e aí a representação da sociedade civil, né? E aí vem a questão da democracia, e através desse conselho, da formação desse conselho, nós conseguimos discutir de forma bem ampla as políticas públicas do nosso município. Trabalhar de forma harmoniosa, com parceria com o Conselho Municipal de Educação, é uma proposta da gestão do Rubens Bom Tempo. É importante ressaltar ao pessoal de casa como a educação é um fator transformador de realidade, né? Vamos falar agora um pouco, por exemplo, a participação dos pais na educação. O pai, às vezes, acha que é só a escola que educa, mas é todo um trabalho que é feito ao longo de uma vida. Porque a gente não educa um filho só no momento. Eu tenho um filho em casa, não pode fazer isso, não pode... Educar não é uma tarefa fácil, não é verdade? Verdade. A verdade é que a escola ela tem que trabalhar em parceria com a família, né? A família tem que se sentir à vontade e a escola tem que ser atrativa para a comunidade escolar. Do momento que a educação acontece com essa harmonia, família e escola, o aluno, a criança, ela tem garantida essa formação integral de forma harmoniosa e conscienciosa. O pai participa da construção, da formação do seu filho. Não é apenas a transmissão de conhecimentos, é a formação da cidadania, né? É a escola preocupada em formar cidadãos participativos. Essa é a ideia da educação municipal.
as concepções, cidadãos participativos, críticos, responsáveis, com propostas de vida, né? E a família, ela tem que agregar à escola essa responsabilidade. A escola precisa da família e a família precisa da escola. E é nessa união que nós estamos trabalhando e vamos desenvolver aí esse trabalho junto com os nossos alunos. E uma forma do pai participar da vida escolar do aluno é fazendo o dever de casa, auxiliando na tarefa de casa. Mas que outras atitudes os pais podem fazer para poder melhorar o rendimento escolar dos seus filhos? Olha, auxiliar nas tarefas de casa, acompanhar as tarefas de casa. Mais do que isso, é frequentar o ambiente escolar do seu filho. Valorizar a presença no ambiente escolar. Ir à escola, conversar com os professores, conversar com a diretora da escola, com o serviço de orientação escolar. A criança tem que sentir a presença da família na escola, do pai, acompanhando não só em casa, através das atividades escolares, mas acompanhando o trabalho dentro da escola. O pai presente nas atividades da escola. Isso, sem dúvida, é a melhor forma de um retorno bem positivo no que diz respeito à aprendizagem do aluno. E agora vamos falar um pouco sobre a atual situação da educação municipal. Essa semana teve um projeto de lei aprovado na Câmara sobre o plano de cargos e carreiras e salários. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O PCCS, ele foi estruturado na gestão passada e hoje sofre a necessidade de uma revisão. Tá? O que o nosso governo já está fazendo é montando uma comissão, né, para analisar os estudos, fazer um estudo para que seja feita a revisão do nosso PCCS. Tá? O que eu posso te passar hoje, efetivamente, é que essa comissão já está montada com representantes do Poder Executivo e dos diversos sindicatos. Mas o futuro vai caminhar. O futuro vai caminhar, conforme eu já te falei, através de um processo de discussão, de um processo de conversa entre o Executivo e os representantes dos servidores e dessa forma democrática e participativa nós vamos construir a revisão do nosso PCCS. E também nessa semana foi realizado o primeiro encontro de cozinheiros e cozinheiras. Um diferencial na gestão. Olha, eu fico até emocionada de falar sobre o assunto. Foi muito emocionante. Existe uma preocupação muito grande, e sempre existiu, da preocupação da formação dos professores. Sempre fala em formação continuada, fala na formação do professor. Nós vamos manter a formação dos professores. Nós vamos manter a preocupação em formar os diretores gestores de verba pública. Eles precisam entender sobre isso. Mas a preocupação em valorizar o pessoal de apoio. Isso é fundamental. E os encontros com os cozinheiros foi muito interessante porque eles se apropriaram dos trâmites administrativos, não só do manuseio, da utilização, de reconhecer como chega, como se reconhecer um gênero, a qualidade de um gênero, quando chega à instituição de ensino, mas efetivamente de acompanhar como acontece um processo de compra, tá, de uma merenda escolar. Como é que acontece todo esse trâmite burocrático, né, para se adquirir um gênero e fazer esse gênero chegar até a escola. E eu acho que, através dessa forma, dessa transparência de gestão, é que nós vamos conseguir fazer com que eles se sintam assim apropriados sobre aquilo que eles trabalham. Eles trabalham com os alimentos, eles conseguem, é o trabalho deles, então eles precisam ter conhecimento sobre aquilo que eles trabalham, como aquilo chegam até ele, como é que acontece a compra daquele gênero até a chegada daquele gênero na escola. Então foi muito importante, foi um encontro muito esclarecedor e é dessa forma que a gente pretende agir. E aí eu até aproveito a oportunidade para dizer que
não só com os cozinheiros. Nós vamos trabalhar também com os inspetores de disciplinas, é o nosso próximo foco, zeladores de escola. O inspetor de disciplina, vou te dar um exemplo, faz o concurso, ele entra, ele não é nenhum técnico em disciplina, então ele não fez nenhum curso para ser inspetor de disciplina. E aí, como ele chega à escola? O que ele precisa fazer? Como é que ele trabalha a relação interpessoal entre esses alunos? Né? Então, capacitar esses inspetores de disciplina para eles conhecerem o Estatuto da Criança e do Adolescente, para eles conhecerem como trabalhar a questão da relação interpessoal entre alunos, isso tudo é investimento no inspetor de disciplina e, consequentemente, vai refletir no processo disciplinar e na aprendizagem, de fato. Então, agora, o próximo passo é continuar capacitando essa base, sem esquecer a capacitação de professores, que é algo recorrente. A capacitação de professores ela vai continuar acontecendo, o investimento no diretor como gestor, conforme eu já te falei, vai continuar acontecendo, mas a gente não vai esquecer e não podemos. Pessoal de apoio, o próprio nome está dizendo, é o apoio. E ninguém vive sem apoio. Né? Então, nós vamos abranger, vamos tornar a nossa formação continuada mais abrangente, atingindo a todos os profissionais da educação. E agora vamos falar um pouco sobre essa chamada que houve dos profissionais de educação. Nós tivemos uma carência bem representativa no início do ano letivo, né, que foi uma carência assim, bem comprometida. O ano passado trabalhamos, eu sei porque eu sou professora da rede há 32 anos, então eu estava dentro de uma unidade escolar, foi contratos, os professores e pessoal de apoio todos na base de contratos, e pegamos uma carência de professores bem grande e tivemos que dar conta disso pelo chamamento do concurso público, porque haviam concursados aguardando essa chamada. Até hoje já chamamos 723 profissionais da educação. Estamos findando, no início a situação foi meia comprometida, por quê? Porque todos esses concursados, eles têm obrigatoriamente um tempo para serem empossados por direito, por lei, e aí a gente não pode romper com esses prazos. E então o que nós fizemos? Imediatamente tomamos essa atitude, mas tivemos essa dificuldade de respeitar esses prazos determinados por lei. Nós já estamos fechando esse chamamento, temos ainda alguns concursados a serem chamados, mas até o meio do ano a gente consegue respirar já de uma forma adequada com esse chamamento e empossamento de 723 concursados. E o que o Petropolitano pode esperar em relação ao que a Secretaria de Educação está planejando na área educacional do município? O melhor. O meu comprometimento enquanto professora da Rede Municipal de Ensino há 32 anos. Eu trabalho na Escola Municipal há 32 anos e conheço o espaço escolar com muita propriedade. E poderia estar aposentada hoje. E o que eu me comprometo com os meus colegas de trabalho da educação, com os alunos da Rede Municipal de Ensino, que muitos já foram meus, e com os pais desses alunos, é que hoje existe uma secretária que nasceu de uma escola municipal e que tem toda uma experiência vivida dentro de uma escola municipal e que nós vamos investir para trazer para o nosso município, para nossas escolas municipais, uma educação de qualidade, com todo o comprometimento e com toda a ação que já vem sendo tomada. São 6 meses de gestão e onde nós tomamos já iniciativas bem relevantes, representativas, e agora nós vamos começar a pôr em prática de forma bem redimensionadas os programas do governo federal, né? E programa Mais Educação, Atleta na Escola, Mais Cultura, e aí vem ProUCA, a revisão do ProUCA, um computador por aluno, que teve que ser redimensionado, mas distribuir esses netbooks para os alunos novamente, né, mas com um trabalho pedagógico fundamentado. Porque eu era professora da Rede Municipal de Ensino e cheguei a iniciar um trabalho do ProUCA
sem uma fundamentação pedagógica adequada. Então, eles serão retomados, tanto o ProUCA quanto o ProInfo, com um redimensionamento pedagógico muito mais adequado, muito mais eficaz, muito mais consciencioso. Vamos estar lançando isso agora na próxima reunião de diretores em julho, que vai acontecer agora, e todos os demais programas, o Mais Educação, que é a educação integral, também com um novo redimensionamento, que já está sendo executado. Enfim, eu posso lançar aqui toda a credibilidade da minha dedicação e do meu idealismo e o meu comprometimento com a educação no município de 32 anos de trabalho. Então, aproveita só para fazer um fechamento. Convido o pessoal de casa para participar amanhã da Conferência Municipal de Educação. Estamos aguardando a todos aqueles que se inscreveram, a compartilhar conosco esse momento democrático de discussão sobre as políticas públicas do município, as políticas públicas voltadas para a educação do nosso município. É compartilhando ideias, é dividindo opiniões, é ouvindo de forma democrática a nossa população, que nós vamos, em parceria, construir uma educação melhor para o nosso município e com uma qualidade conforme os nossos alunos merecem. Professora, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter nos recebido aqui em seu gabinete. E o TV Participação vai para um rápido intervalo e nós voltamos rapidinho. Tudo começou com um pequeno mal-estar que eu pensei que fosse apenas um resfriado. Aí eu viajei e piorei e só me dei conta da gravidade da situação quando eu acordei na UTI do hospital. Foi então que eu descobri que gripe é uma coisa séria que pode inclusive matar. Hoje eu estou literalmente vacinado. Se você pertence aos grupos prioritários, vacine-se no posto de saúde mais próximo. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Saúde é um tema que interessa a todos nós. A Prefeitura de Petrópolis aderiu ao Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública e você vai saber como pode contribuir para esta causa. Não tem como tratar sobre saúde pública sem recursos. Obrigatoriamente, por emenda constitucional, a União deve repassar 8% do seu orçamento para a saúde. O governo estadual repassa 12% e os municípios arcam com 15%. Mas todos os municípios reclamam que precisam injetar mais recursos na saúde. E em Petrópolis, a situação não é diferente. Bem, primeiro que a gente acha que chegou a hora dos municípios cobrarem, né, do governo federal, em relação à área da saúde,
né, a sua parte. Está na hora realmente do governo federal colocar mais recursos na área da saúde. Não dá mais para os municípios suportarem, né, e bancarem praticamente sozinhos, né, o Sistema Único de Saúde nas suas cidades. É muito difícil isso. Segundo, é que o Conselho Nacional de Saúde, né, através do Dr. Mauro, que é o vice-presidente, né, nos procurou pedindo para que a Frente Nacional de Prefeitos participasse desse movimento, colhendo assinaturas por esse Brasil, para que a gente possa chegar até 1,5 milhão de assinaturas, e Petrópolis vai estar dando a sua contribuição, para que a gente possa estar oferecendo ao Congresso Nacional uma mudança à Lei Complementar 141, e dessa maneira a gente podendo alterar o percentual mínimo que a União tem que colocar, que hoje é de 8%, e passando para 10%. E onde que o percentual mínimo dos municípios que ficam com menor imposto, com a menor carga tributária, com a menor fatia dos impostos desse país, é obrigado a colocar no mínimo 15%. Então é uma questão de justiça isso. Agora que a Prefeitura aderiu ao Movimento Nacional em Defesa da Saúde, o petropolitano também pode ajudar, assinando o abaixo-assinado. Pode procurar os postos de saúde da nossa cidade, procurar todas as unidades de saúde, levando lá o título de eleitor, né, para poder fazer a sua assinatura valer e, através desse abaixo-assinado, a gente enviar para o Congresso Nacional. O petropolitano que estiver interessado em participar do abaixo-assinado em prol da saúde pode ir aos postos de saúde da rede municipal ou ainda através do site da Prefeitura, o www.petropolis.rj.gov.br. E agora, uma boa notícia na área habitacional de Petrópolis. Nesta quinta-feira, o prefeito Rubens Bontempo assinou um contrato para a construção de mais de 800 casas no bairro Carangola, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O prefeito Rubens Bontempo e a Caixa Econômica Federal assinaram o contrato para a construção de 846 unidades habitacionais no bairro Carangola pelo programa Minha Casa Minha Vida. O contrato faz parte de uma relação de mais de 40 convênios que foram recuperados este ano pelo governo municipal. Serão construídos 3 condomínios com 7 blocos cada. Um deles vai contar com 246 unidades habitacionais e os outros 2 com 300 unidades cada. A contrapartida do município será a implantação de toda a infraestrutura urbanística necessária, garantindo transporte público, implantação de um centro de educação infantil, posto de saúde e estações de tratamento de esgoto. Pela nossa experiência de 25 anos com a Caixa Econômica Federal, nós nunca tivemos um empreendimento desse porte aprovado em tão pouco tempo e nem contamos com um apoio tão grande, tão forte como dessa vez. O superintendente da Caixa Econômica Federal, José Domingos Correia Martins, afirmou que essas casas mudam a realidade das famílias contempladas. O programa Minha Casa Minha Vida, ele veio para transformar a vida do brasileiro. É um programa do governo federal que já investiu mais de 160 bilhões de reais e ele visa proporcionar, através ou do subsídio, né, até 23 mil reais, ou através mesmo da praticamente entrega gratuita da unidade, né, o cidadão ele paga uma pequena prestação para que as famílias de classe mais baixa, né, até 10 salários mínimos, possam ter a sua casa própria. O presidente da Câmara, vereador Paulo Igor, salientou que em muitos momentos, tanto o legislativo quanto a própria população chegaram a desacreditar que o programa chegaria a Petrópolis. A Câmara está de portas abertas, Patuleia, para que a gente possa estar recebendo lá projetos de incentivo à construção desse programa Minha Casa Minha Vida de 0 a 3, para que a gente possa fomentar e atrair mais empresas que tenham esse intuito, porque é importante sim para o poder público ter a parceria privada. Já conversei com o secretário, com o prefeito também, para que a gente possa estimular e possibilitar para a população, para aquela classe mais humilde e para aquelas pessoas que estão formando as suas vidas, possam ter acesso ao seu primeiro imóvel. Eu tenho certeza que o prefeito aí, em conjunto com o secretário de Fazenda,
elaborar uma nova legislação aí de isenção de impostos, como ITBI, por exemplo, né, possibilitando que todas as pessoas tenham acesso à moradia, que eu acho que é uma coisa que a gente não vai estar fazendo favor para ninguém. Vale ressaltar que o plano de governo de Rubens Bontempo, registrado inclusive no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, previa a construção de 1.000 casas no período de 4 anos de governo. Só com a assinatura deste contrato, quase se chegou à meta de Bontempo. Mas o prefeito garante que outros convênios deste porte, junto com o governo federal, serão assinados. Um prazer muito grande e realmente um sonho, né, do ponto de vista de gestão, a gente já, com menos de 6 meses de governo, ter conseguido viabilizar esse projeto que, de alguma forma, se encontrava já dentro da prefeitura há mais de um ano. E a gente tem que agradecer muito, mas e muito mesmo, né, a participação de todos os técnicos no sentido de poder fazer com que esse projeto pudesse ser resgatado dentro da prefeitura, colocado novamente como prioridade e fazer com que ele pudesse realmente acontecer. Então, Rodrigo, eu agradeço a você, eu agradeço a Ana, a Mandela, a Cineia, a todos vocês que trabalham na Secretaria de Habitação, que vivem esse drama da população no seu dia a dia, que é uma questão que toca a todos nós, que a gente precisa, como atores políticos, como agentes públicos, resolver esse problema da nossa cidade ou iniciar de forma, digamos assim, mais bem articulada, né, a solução desse problema. Nós fomos, durante 2 mandatos, prefeitos aqui da nossa cidade. E durante a nossa gestão, nós não tínhamos uma política habitacional a nível nacional, né, que pudesse realmente estar dialogando com os nossos municípios, principalmente com Petrópolis. E a gente, né, conseguiu fazer umas 550, 600 casas nos últimos 8 anos, com muita dificuldade. Dificuldades enormes, na sua grande maioria em parcerias com o governo estadual ou fazendo por conta própria. Né? O governo federal, uma participação muito pequena da Caixa Econômica, inclusive naquele empreendimento do Castelo São Manuel. Mas foram, digamos assim, incipientes, embrionários, que de alguma forma não atendiam de uma forma geral a cidade, sim, de forma pontual. Era uma dificuldade real que a gente vivia e o drama habitacional da nossa cidade sempre só aumentou. Então, hoje, tendo o programa Minha Casa Minha Vida, tendo uma política de habitação desse país verticalizada, né, colocada dentro do Ministério das Cidades como uma prioridade, tendo recursos lastreados, né, junto ao Fundo de Garantia, junto à Caixa Econômica Federal, com os agentes públicos, todos eles, de alguma forma, já sedimentados dentro do jogo, fica muito mais fácil você conseguir fazer com que o Minha Casa Minha Vida se transforme numa realidade na nossa cidade. E durante a assinatura do convênio da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal, o prefeito Rubens Bontempo anunciou a redução do preço da passagem daqui de Petrópolis. O valor, que já está valendo a partir de hoje, é de R$ 2,65. A partir da meia-noite desta sexta-feira, 21 de junho, o preço da passagem do ônibus urbano para pagamento em dinheiro passou de R$ 2,80 para R$ 2,65. Para os cartões de bilhetes eletrônicos, Expresso, Escolar ou Vale Transporte, a redução passa a valer na próxima segunda-feira, dia 24 de junho, para que o sistema eletrônico tenha tempo de efetuar a mudança. A Prefeitura orienta aos usuários a pagarem em dinheiro e economizarem o cartão até segunda-feira. A redução de 15 centavos no valor da passagem se deu por causa da medida provisória do governo federal que deixou de cobrar PIS e COFINS no transporte público. Em função disso, a Prefeitura de Petrópolis recalculou a planilha, possibilitando a queda no preço da passagem. É lógico que outros custos apareceram, né, que também não estava incluído nessa planilha. Foi feito um encontro e dentro desse encontro ficou possível diminuir a passagem de ônibus de R$ 2,80 para R$ 2,65. É importante também que não é só a passagem vai cair, mas a qualidade de ônibus não, né? É claro que não, porque afinal de contas o empresário não vai ter essa diminuição, afinal de contas, da arrecadação, né, de alguma forma tendo que ele vai ter uma diminuição da arrecadação, mas vai ter também uma diminuição do seu custo
operacional, porque ele vai pagar menos imposto. Então, dessa maneira, existe mais ou menos um empate entre a perda dos 15 centavos na passagem e também, né, o quanto de imposto a menos que ele vai ter que pagar. Bom Tempo também enfatizou que a redução das passagens não irá criar nova despesa para o município e destacou que os estudos foram realizados observando a manutenção da qualidade dos serviços prestados. Além disso, os cálculos foram feitos apenas com base nas alíquotas do imposto isento. Vale lembrar que Bom Tempo foi o único prefeito do Brasil a criar o chamado Passe Livre para o ensino médio. O inverno começou oficialmente hoje, 21 de junho, e a Fundação de Cultura e Turismo lançou oficialmente nesta quinta-feira a programação especial de inverno de Petrópolis. E o TV Participação deixa você por dentro do que vem por aí. Petrópolis já é um roteiro de charme no Brasil todo, mas este ano os turistas terão 3 vezes mais motivos para visitarem a cidade imperial. A Fundação de Cultura e Turismo, em parceria com outras empresas, está trazendo para a cidade 3 festivais de inverno. Nossa cidade, nesse período de inverno, né, principalmente mês de julho, tradicionalmente lota os hotéis da cidade e é um período de ocupação hoteleira assim, gigantesco. Primeiro a Bauer, né, logo depois emenda com os festivais de inverno. E, em função disso tudo, o turismo da cidade cresce muito nesse período, né? A ocupação hoteleira bomba e o que a gente está tentando é trazer, como por exemplo o terceiro festival, né? Nós temos do Sesc, nós temos da Delarte e temos agora, pela primeira vez na cidade, o Festival do Globo, que vai ser em Itaipava, né? Vai atender ali os distritos, e que nós esperamos que traga uma ocupação hoteleira muito forte para a região também. E eu acho que quanto mais melhor. Se tiver a possibilidade de trazer um 4º festival no próximo ano, estaremos negociando isso. Me diz outra coisa, esses festivais, além de atrair os turistas, também vai ser bom para o petropolitano. O que ele pode esperar desses festivais? Claro, os festivais são feitos, né, principalmente para os petropolitanos, para dar várias opções, né, tem para todos os gostos, né? E claro que quando você traz uma parceria como a do Globo, acaba que você consegue uma mídia muito forte, né, no estado, e isso repercute muito na ocupação hoteleira e no turista que vem visitar a nossa cidade. Esta ação faz parte da agenda positiva que o Conselho Municipal de Turismo, aliado ao governo municipal, pretende fazer para que a imagem de Petrópolis seja resgatada e o destino turístico Petrópolis esteja em primeiro lugar na cabeça do turista. A gente sofre muito, né, no verão na nossa cidade, né? Não é um período forte de ocupação hoteleira e a gente está tentando trabalhar, quanto mais eventos na cidade, melhor para o turismo da cidade, para a ocupação hoteleira. E a gente está focado nisso aí, tentando trazer cada vez mais eventos para a cidade. Os festivais terão shows, corais, peças teatrais, palestras, dança, literatura, oficinas, gastronomia e muito mais. A maioria dos eventos serão a preços populares e os demais gratuitos. E não se esqueça, entre os dias 24 e 28 de junho, todas as crianças entre 6 meses e até 5 anos devem tomar a vacina contra a poliomielite lá no setor de epidemiologia, no prédio anexo ao Hospital Municipal Nelson de Saerpe. A vacinação vai das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. E não se esqueça de levar o cartão de vacinação da criança. O TV Participação vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até lá! Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal.
você nunca vai saber de que lado o mosquito da dengue vai estar. Por isso, todos, sem exceção, devem combater a doença. Cuide do seu quintal, mantenha terrenos baldios limpos. Evite todo e qualquer acúmulo de água parada. A dengue pode matar. Elimine os focos do mosquito. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Tudo começou com um pequeno mal-estar que eu pensei que fosse apenas um resfriado. Aí eu viajei e piorei e só me dei conta da gravidade da situação quando eu acordei na UTI do hospital. Foi então que eu descobri que gripe é uma coisa séria que pode inclusive matar. Hoje eu estou literalmente vacinado. Se você pertence aos grupos prioritários, vacine-se no posto de saúde mais próximo. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Petrópolis se reuniu nesta semana e você confere agora o que foi discutido lá. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa é o órgão que trata das políticas públicas relacionadas à terceira idade. Estão entre as suas competências: formular, coordenar e avaliar a política municipal relacionada à pessoa idosa, definindo suas prioridades. Formular diretrizes e promover atividades que visem a defesa dos direitos da pessoa idosa, a eliminação das discriminações que os atingem e sua plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural do município. Além de auxiliar o Poder Executivo, emitindo pareceres, acompanhando a elaboração de programas de governo nos âmbitos federal, estadual e municipal em questões relativas à pessoa idosa, com o objetivo de defesa de direitos e interesses dos mesmos. Na reunião do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa desta semana, foi ressaltada a retomada das visitas dos conselheiros às instituições de longa permanência. As visitas, elas são direcionadas às instituições de longa permanência. É dever, é papel do Conselho realizar as visitas de fiscalização às instituições. O objetivo disso é a gente acompanhar o andamento da gestão da instituição, acompanhar como os idosos estão sendo tratados, se eles estão bem, se eles têm alguma reclamação, se eles têm algum pedido, e esse é o nosso papel. Agora, as instituições, com o passar do tempo, elas tiveram, nesses últimos 4, 5 anos, elas evoluíram muito na sua maneira de lidar com idosos. Antigamente, a gente via instalações que não eram adequadas, a gente tinha diversas coisas que a gente tinha que se adequar. Mas, com o passar do tempo, com a parceria com o Ministério Público e a própria instituição sendo capacitada, ela conseguiu prestar um serviço de qualidade ao idoso, melhorando a assistência, ela consegue dar uma qualidade de vida melhor ao idoso institucionalizado, que para muito idoso, às vezes as pessoas dizem, mas a pessoa está numa instituição de longa permanência, ela está longe da família, mas para muitos idosos, estar numa instituição de longa permanência é estar
melhor do que estar em casa. Então, o nosso olhar, enquanto conselho, e na sua tarefa de fiscalização, na sua tarefa de visita, o nosso olhar não é fechar, não é punir, nós queremos ser parceiros, então ver as dificuldades que as instituições estão tendo. Então, essa é a nossa posição, porque não adianta a gente querer termos uma legislação de primeiro mundo, que é a nossa resolução da Anvisa, que é a RDC 283, e a nossa realidade do nosso município, do nosso estado, enfim, do Brasil, não conseguir se adequar 100% a esse tipo de legislação. Então, a gente tem sempre que buscar a melhora. A gente sabe que é difícil e a gente vê a boa vontade das instituições. Então, esse é o principal, vamos dizer assim, objetivo do Conselho quando faz a visita. É informar, estar sempre atualizando sobre as novas legislações, está aberto aos próprios questionamentos das instituições, que muitas vezes eles têm dúvidas, a gente troca muita figurinha em relação a isso. O segundo ponto de pauta da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa foi o cadastramento das instituições que lidam com idosos em Petrópolis. Bom, a gente acabou de deliberar aqui na plenária que, em cumprimento ao artigo 48 do Estatuto do Idoso, parágrafo único, todas as instituições têm que ser cadastradas no Conselho do Idoso. A partir daí, nós determinamos que teremos uma reunião no dia 9 de julho, às 15 horas, na Fundação de Cultura, com todas as instituições de longa permanência. Não se preocupem que vocês vão receber o comunicado, e eu já adianto o convite para que vocês participem dessa reunião, porque ali vão ser informados todos os documentos que a instituição de longa permanência vai precisar para estar fazendo o seu recadastramento no Conselho e assim poder ter o seu certificado de cadastro. O presidente do Conselho do Idoso, que também faz parte da Associação dos Aposentados de Petrópolis, falou da importância do idoso sair de casa e participar mais ativamente da sociedade. Olha, o ideal é que todos os idosos que têm capacidade de locomoção participassem, porque nós aqui resolvemos todos os problemas do idoso dentro do município. O ideal seria que todo idoso participasse, mas o idoso, de modo geral, ele fica meio retraído, muitos que têm dificuldade de sair de casa, né? Mas aquele idoso capaz de sair de casa, que possa participar, é importante que venha, participe no Conselho do Idoso, que nós temos uma grande demanda de buscar melhoria para o idoso. Então é importante que o idoso participe. Quanto mais pessoas estiverem aqui na reunião, mais nós vamos ter a atenção dos governos. E por falar em idoso, você conhece o Estatuto do Idoso? Agora o TV Participação mostra para você os principais direitos da terceira idade. Confira. Você conhece o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso foi aprovado em 2003, ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. O Estatuto institui penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. Conheça alguns dos principais pontos do Estatuto. Na saúde, o idoso tem direito a atendimento preferencial no SUS. Em caso de internação, o idoso tem direito a um acompanhante pelo tempo determinado pelo médico. A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os de uso continuado, como hipertensão e diabetes, deve ser gratuita, assim como a distribuição de próteses e órteses. Os planos de saúde não podem reajustar as mensalidades de acordo com o critério da idade. No lazer, cultura e esporte, todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades relacionadas à cultura, esporte e lazer. No transporte público, pessoas com 65 anos ou mais
tem direito ao transporte coletivo público gratuito. A carteira de identidade é o comprovante exigido. Nos veículos de transporte coletivo, é obrigatória a reserva de 10% dos assentos para idosos, com aviso legível. Nos transportes coletivos interestaduais, o Estatuto garante a reserva de 2 vagas gratuitas em cada veículo, desde que o idoso tenha renda de 2 salários mínimos. Se o número de idosos exceder o previsto, eles devem ter 50% de desconto no valor da passagem. Em caso de violência e abandono, quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso às operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer a sua cidadania, pode ser condenado a pena de até 1 ano de reclusão. Famílias que abandonem o idoso em hospitais e casas de saúde podem ser condenadas até a 3 anos de detenção. Qualquer pessoa que se aproprie ou desvie bens, cartão de conta bancária ou de crédito, pensão ou qualquer rendimento do idoso é passível de condenação com até 4 anos de prisão. Na habitação, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados por recursos públicos, é obrigatória a reserva de 3% das unidades para os idosos. Então, agora que você já sabe um pouco mais sobre o Estatuto do Idoso, faça valer os seus direitos. Se precisar de ajuda, procure o Ministério Público da sua cidade. E agora você acompanha uma entrevista com a coordenadora do Programa Municipal de Álcool e Drogas, Cristina Clô, que falou sobre a adesão do governo municipal ao programa CRAC, É Possível Vencer. Droga. Muitas famílias passam por este tipo de problema. E Petrópolis, agora, foi agraciada com mais um projeto do governo federal, CRAC É Possível Vencer. Aqui do meu lado está a coordenadora de políticas municipais no enfrentamento ao álcool e drogas, a Cristina Clô. Nós estamos no CAPS A3. Cristina, vamos falar um pouco sobre como está a situação do crack na cidade. É complicado como qualquer lugar, né? A princípio a gente observa que a clientela, né, nossa, muda a partir do uso do crack. Ele vem posterior às outras substâncias. Nesse momento, a gente observa claramente que eles não vêm buscando o atendimento por conta do crack, e sim o crack está acontecendo simultaneamente na vida deles. É complicador, sim, pela questão danosa dessa substância, né? E observa-se também os prejuízos na saúde muito maiores. Vamos aproveitar, vamos mostrar para o pessoal. A gente está no CAPS A3, CAPS AD A3. Fala para o pessoal de casa o que é aqui. É uma unidade de saúde, tá? É um centro de atenção psicossocial em álcool e drogas. O que a gente tem aqui? Por que é 3? É uma unidade que ela pode acolher o paciente até 15 dias. Como isso? O paciente que é atendido na própria unidade, que necessita de uma internação ou de um acolhimento mais incisivo, de acordo com o seu tratamento, ele pode ficar aqui. Nesse período que ele está aqui, ele tem um atendimento psicológico, psiquiátrico, médico, alimentação, né, e a parte terapêutica. Isso não quer dizer que os nossos pacientes do próprio CAPS, sem ser a parte da internação, também não tem esse acolhimento. Existem pacientes que passam o dia, retornam para suas casas à noite. Existem pacientes que vêm para o atendimento, ficam 2, 3 dias. Um dia para médico, outro dia para uma oficina, outro dia para um grupo. E retornam aos seus lares. Então, hoje é um espaço para poder que esse jovem, que esse usuário, né, eu falo jovem porque a maioria do nosso público é jovem, mas esse usuário possa começar a demandar um desejo de parar o uso dessas substâncias. Voltando ao programa CRAC É Possível Vencer, você acredita que esse programa realmente vai fazer um diferencial aqui na nossa cidade? Olha, nós estamos, nós que trabalhamos nessa frente, estamos extremamente felizes com esse projeto, com esse plano emergencial do governo federal. Por quê? Porque ele vem abraçando vários eixos. Então ele tem o atendimento da saúde, o olhar da autoridade, questão de policiamento, de todo um aparato necessário para a cidade,
a questão da educação, que busca muito o lado da prevenção nas escolas, assistência social, acolhimento, atendimento, cidadania. Então, estando unido essas várias frentes, certamente, né, o resultado será positivo. Então, fala para o pessoal de casa como que vai funcionar esse programa. Olha, nós estamos agora em vias, né, muito felizes pelo nosso município ter sido agraciado, porque dentro dos municípios do estado do Rio foram apenas 9 municípios. Né? Lógico, a gente tem hoje uma estrutura no município que também respondeu aos critérios do governo federal. E aí, a partir daí, a gente vai implantar maiores recursos. Por exemplo, eu digo com mais tranquilidade em relação à saúde. Né? Então, essa verba vindo, se deseja e eu acredito que no princípio do ano, porque agora a gente está na fase dos critérios de avaliação, mandando para Brasília, todos aqueles quesitos necessários, né? Assim como as outras secretarias. E aí, sendo assim, vindo verba, a gente vai poder implantar mais leitos de acolhimento, né? Mais atendimentos apropriados, mais unidades, casas de passagem para esses pacientes que necessitam e as outras estruturas, né, trabalhando simultaneamente. Então, certamente, eu acredito que no princípio do ano, agora a gente está nessa fase mesmo, o que eu diria... De transição. Assim, burocrática, porque eles exigem uma documentação, exigem várias coisas, sendo atendido brilhantemente pela Casa Civil do Governo Federal e para poder encaminhar e está prosseguindo de uma forma bem gratificante mesmo para o nosso município. Mas enquanto isso, o pessoal que tiver algum tipo de problema com relação a drogas pode procurar aqui o CAPS, né, que o atendimento continua sendo feito e muito bem feito. Olha, nós temos uma equipe hoje bastante eficaz, né? Não temos fila de espera, porque os nossos pacientes, eles têm uma demanda emergencial. Então não existe uma fila de espera, ele é prontamente atendido, prontamente encaminhado para um atendimento psicológico, atendimento clínico, porque a gente não pode esquecer que esse paciente também tem um organismo que pulsa, e psiquiátrico, e encaminhado para as oficinas e coisas do gênero, para que a gente possa acolher, trazê-lo de volta para a sua vida, para a sua saúde. Então não há demora nesse atendimento. Tá? A gente tem uma necessidade dessa emergência ser atendida prontamente. E não se esqueça, neste sábado, dia 22 de junho, será realizada a 3ª Conferência Municipal de Educação, a partir das 8 horas da manhã, no Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis, no campus Benjamin Constant. A conferência é gratuita e aberta a toda a comunidade escolar municipal. Participe você também. E o TV Participação termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência e não se esqueça que este programa tem 2 reprises, segundas e quartas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Eu espero você na semana que vem, trazendo muito mais informação, conhecimento, cidadania e cultura para você. Um abraço e até lá!